Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Jonathan, hoje eu estou aqui para apresentar o estudo Evolução Pandêmica de Covid-19 no município de Braço do Norte, Santa Catarina, retrato entre os meses de março a agosto de 2020. Esse estudo ele foi desenvolvido em parceria com a acadêmica de enfermagem Jaine Basqueroto Perim, com a professora e pós-doutora em enfermagem pela UFSC, Grace Lesser, e com a especialista em obstetrícia e neonatologia pela Unesc, a enfermeira Cirlei Aparecida Manuel do Canto. Inicialmente temos uma parte introdutória, onde é descrito a evolução da pandemia de Covid-19 a nível mundial. O que é importante nessa parte introdutória? Situar que as medidas de enfrentamento da pandemia a nível nacional, instituídas pelo governo federal, sofreram várias críticas de entidades internacionais e de órgãos internacionais. Isto por quê? O governo brasileiro ele delegou aos estados e aos municípios para que estes atuassem de modo individual no enfrentamento do Covid-19, embasado em análises epidemiológicas condizente à realidade local de cada região. Considerando a gravidade da situação pandêmica e o desempenho do governo brasileiro federal no combate ao Covid-19, se tornou importante analisar e avaliar a evolução pandêmica a nível municipal. Baseado nessa premissa, nessa ideia, foi feito o nosso estudo, onde nós avaliamos a evolução pandêmica do município de Braço do Norte. Então, o presente estudo objetiva é retratar a evolução pandêmica no município de Braço do Norte, a partir de um comparativo com dados epidemiológicos mundiais, federais, estaduais e dos municípios pertencentes à AMUREL. A AMUREL é a Associação de Municípios da Região de Laguna, na qual Braço do Norte faz parte. Em relação aos procedimentos metodológicos, é um estudo transversal, quantitativo, retrospectivo e descritivo, tem um recorte temporal que abrange 1º de março de 2020 até 27 de agosto de 2020. A coleta de dados se deu nos bancos de dados da Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, do Ministério da Saúde do Brasil e do Governo de Santa Catarina. A análise de dados é baseada em uma estatística descritiva por meio de cálculos de frequência absoluta. Os aspectos éticos em torno dessa pesquisa seguem a resolução do Conselho Nacional de Saúde, número 466, de 12 de dezembro de 2012. É importante situar que todos os dados apresentados no nosso estudo estão disponíveis e não são restritivos. Qualquer indivíduo pode acessar a partir de uma rede de computador. Resultados e discussão. Os dois primeiros gráficos, eles apontam os dados referentes a nível mundial. Então, o primeiro gráfico, a gente tem o número total de casos confirmados no mundo até 27 de agosto. Fica evidente que as regiões das Américas possuíam o maior número de casos confirmados. O segundo gráfico evidencia que, além de possuir o maior número de casos confirmados para a Covid-19, na região das Américas também havia o maior número de mortes. O gráfico 3 e o gráfico 4, ele vai demonstrar os dados referentes aos países que compõem as Américas. Os países que têm um número igual ou superior a 10 mil casos cumulativos. A gente vai focar no Brasil. A gente observa que o Brasil ele estava na segunda posição em número de casos confirmados, assim como na segunda posição no número de mortes, só perdendo para os Estados Unidos em ambos os casos. Em relação aos dados a nível nacional, a gente tem o gráfico 5 que evidencia o número de casos confirmados e os números de mortes no Brasil por regiões. O que pode se observar? Que o Sudeste e o Nordeste apresentavam o maior número de mortes e o maior número de casos confirmados. Em relação à região Sul, o Sul possuía o menor número de casos confirmados, consequentemente também o menor número de mortes. O gráfico 6, ele faz uma análise, uma avaliação dos estados que compõem a região Sul. Então, Santa Catarina possuía o maior número de casos confirmados. Até quebrando um padrão dos demais gráficos, pode-se observar que Santa Catarina não possuía o maior número de mortes. O estado com maior número de mortes até a data analisada era o Rio Grande do Sul.
O gráfico 7 e o gráfico 8, ele vai apontar dados referentes aos municípios que compõem a Morel. Obviamente que o foco do nosso estudo é o município de Braço do Norte, então eu vou evidenciar os dados relativos a Braço do Norte. Em relação ao número de casos confirmados, né, nos municípios da Morel até 27 de agosto. Braço do Norte continha 1.519 casos confirmados, casos positivos para a Covid-19. Estava na segunda posição, perdendo apenas para Tubarão. Isso se repete também quando se analisa o gráfico 8, né, que evidencia o número de mortes. Braço do Norte tinha 13 mortes, perdendo apenas para Tubarão, com 64 mortes, nos municípios da Morel. É importante, né, destacar em relação aos dados epidemiológicos e até para mensurar a gravidade de uma doença nesse contexto de uma epidemia, no contexto de pandemia, né, as medidas de ocorrência, não só os dados absolutos, conforme foi mostrado até agora. Então, partindo, né, desse ponto, foi desenvolvido com os demais autores desse estudo a taxa de prevalência, a taxa de letalidade, a taxa de mortalidade dos municípios da Morel. A gente pode observar, né, em relação ao município de Braço do Norte, que tem uma taxa de prevalência alta, isso é justificável pelo número de casos confirmados, porém, né, em relação à taxa de letalidade, ele está entre os 5 municípios com a menor taxa de letalidade da região da Morel. E ele está entre os 7 municípios com a menor taxa de mortalidade. Ou seja, né, o que a gente pode contrastar disso? Que o município de Braço do Norte, mesmo tendo um número alto, né, de casos para a Covid-19, a doença ela não atingiu uma grande severidade, gravidade, assim como essa doença não matou de maneira proporcional ao número de casos confirmados. Isso fica bem, né, evidenciado quando a gente faz um comparativo do município com outros municípios da Morel. Eu vou citar aqui o município de Pedras Grandes, por exemplo, que tinha uma taxa de prevalência baixa, porém uma taxa de letalidade extremamente alta, assim como uma taxa de mortalidade muito alta. Contrastando, né, que no município de Pedras Grandes, por exemplo, a doença ela estava agindo de uma maneira mais grave. Dando seguimento, a gente tem o gráfico 9. No gráfico 9, foi, né, medida a taxa de incidência e a taxa de contaminação, também baseado nos dados absolutos, né, que foram obtidos no estudo. Então, gostaria de enfatizar em relação à taxa de contaminação, que para uma doença ela ser considerada, entre aspas, controlada, né, ela tem que estar abaixo de 1 dentro da taxa de contaminação. O que a gente pode observar, né, nesse gráfico? Que foram analisadas as semanas epidemiológicas, né, correspondendo à semana 12, inicialmente, que iniciou-se em 15 de março, até a semana 35, que terminou em 29 de agosto. Observa-se, né, dentro desse gráfico, que o pico de taxa de contaminação se deu na semana 20, onde teve uma taxa de contaminação equivalente a 16, ou seja, a cada paciente positivo para a Covid-19, esse paciente estava transmitindo ou tinha a possibilidade de transmitir para 16 novos indivíduos. Em relação à taxa de incidência, né, fica evidenciado, conforme a curva do gráfico, que a semana 31 teve a maior taxa de incidência. A partir dessa semana, né, se teve uma queda gradativa no número de casos, no número de novos casos para a Covid-19 no município. É justificável, né, tanto a taxa de contaminação como a taxa de incidência. Em relação à taxa de contaminação, ela pode estar associada, principalmente nessas semanas de pico, à flexibilização das medidas preventivas, né, do distanciamento social, das ações de saúde, da manutenção dos serviços de saúde. Em relação à taxa de incidência, né, essa taxa ela fica bastante associada, principalmente tratando-se da região sul, às características estacionais, segundo alguns autores. Então, né, como esse período de análise ele abrangeu o outono e o inverno, bem, né, esperado que se esteja, né, uma taxa de incidência maior,
porque é onde as doenças de infecção de trato respiratório aumentam também, né? Já é característico da nossa região. Em relação às considerações finais do estudo, é importante, né, no primeiro parágrafo é pontuado sobre a importância das reflexões e o planejamento estratégico imediato diante de uma pandemia. Se entende-se, né, que obviamente que não estávamos preparados para um contexto de pandemia, né, mas aconteceu e a partir disso fica, né, o pensamento de que se deve desenvolver ações de saúde pública que sejam mais ágeis, né, para reagir durante de um contexto pandêmico. Em relação ao município de Braço do Norte, fica, né, a ressalva aos gestores municipais de manter as medidas de profilaxia, mesmo tendo, né, como foi visto, uma taxa de letalidade e severidade baixa, é importante sim que se mantenha essas medidas. Não só o município de Braço do Norte, como qualquer outra localidade ou região, até que venha, né, uma vacinação em massa. Também gostaria de enfatizar a importância dos estudos epidemiológicos. A partir dos estudos epidemiológicos que se ocorre e que é possível detectar o surto de uma doença, planejar medidas preventivas e, consequentemente, ter um controle oportuno de uma doença, né? Então, são de extrema importância os estudos epidemiológicos. Por fim, né, temos as referências do nosso estudo. Era isso, pessoal. Espero que tenha ficado de uma maneira bem clara a todos. Gostaria de agradecer a presença e a atenção de todos. Uma boa noite.